Igreja do Senhor, como é que vocês estão? Que isso, que animação é essa, galera? Vocês estão bem? Amém. Vocês são felizes? Amém. Glória a Deus. Minha mãe falou do irmão Lázaro, eu lembrei de uma música dele que diz assim: pense em Jesus quando acordar, peça a Ele para te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Toma minha. Queridos, isso é uma verdade poderosa. Nós estamos aqui logo pela manhã, ou seja, estamos pensando em Jesus logo quando acordamos. Ai, ai. Queridos, não quero me delongar muito, pretendo ser objetivo, então quero lembrar com vocês que da última vez que estive aqui ministrando, que foi 2 semanas antes da gente viajar, eu falei sobre trabalho, eu falei sobre serviço na casa do Senhor, eu falei sobre chamados, que estavam aqui devem lembrar. E eu ressaltei que o nosso Deus, a primeira coisa que Ele revela sobre si mesmo nas Escrituras é que Ele é um Deus criador, Ele é um Deus que trabalha, que faz alguma coisa. E Ele nos chama para fazer da mesma forma, para fazer algo, para trabalhar. Então eu queria continuar falando nesse sentido, porque ainda há algo que queima no meu coração a respeito do serviço. Só que agora, focado mais no papel do Espírito Santo em nossas vidas. Então, se eu pudesse dar um título ao que eu vou falar com vocês hoje, seria Criando o Mundo que você deseja viver. Porque é muito fácil nós colocarmos as responsabilidades das coisas que acontecem nesse mundo na vida, sobre os ombros de outras pessoas. Por exemplo, nós estamos falando aqui sobre política. E é muito fácil a gente ressaltar os políticos que estão lá e não fazem nada. Mas esquecemos que somos nós que colocamos eles lá. Conseguem entender? Então, nós estamos sempre tentando jogar a responsabilidade para cima do outro. Adão e Eva, quando estavam lá no jardim, o que aconteceu quando Deus descobriu não, né? Quando Deus, eles perceberam que Deus sabia que eles haviam pecado. Eles começaram a jogar peteca um para o outro. Adão, essa mulher que você me deu, você me deu essa mulher aí, ela mandou comer, eu comi. Mas por que você fez isso? Ela falou, a serpente. Então, o ser humano, por natureza, ele tem esse instinto de quando confrontado com alguma coisa, ele quer sempre jogar a responsabilidade de outra pessoa. Mas, eu quero chamar a atenção para uma responsabilidade que é nossa. Uma responsabilidade que é nossa. Queridos, o mundo não vai mudar se nós não nos movimentarmos, se nós não fizermos alguma coisa, nada vai mudar. E só vai mudar se fizermos tal coisa, guiados pelo Espírito Santo. Consegue entender? O Espírito Santo é aquele que tem o conhecimento a respeito de toda a verdade. E Ele é quem habita em nós e é quem nos capacita a viver de uma maneira diferente. Outrora, quando você estava no mundo, você vivia como as pessoas do mundo. Agora você é da luz, você tem que viver de uma maneira diferente. Quem te capacita a viver dessa maneira diferente é o Espírito Santo. E caminhando debaixo dessa influência do Espírito Santo, você vê o ambiente ao seu redor se transformar. Nós vivemos um mundo hoje onde você entra na igreja e aí as pessoas, elas não têm nenhum tipo de diferença das pessoas que estão no mundo. Ora, que mundo é esse que você olha para os filhos da luz, olha para os filhos das trevas e você não vê diferença alguma entre eles? Não, queridos, não. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 15, nós vamos ler os versículos do 8 ao 9. Vamos falar sobre mais alguns aspectos importantes sobre o chamado. Sobre o chamado que Deus tem na sua vida e como isso é uma responsabilidade sua para mudar o mundo. Amém? Amém. Eu lembro que a missionária Juliane, ela utilizou esse texto uma vez, enquanto ela estava ministrando e eu estava lendo o texto,
algo me chamou a atenção nessa parte em específico. Diz assim a Escritura: Asa ouviu a profecia de Azarias, filho de Oded, respirou fundo, arregaçou as mangas e começou a agir. Você pode repetir isso comigo? Respirou fundo. Arregaçou as mangas e começou a agir. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado aí e fala assim para ele: ele respirou fundo. Ele respirou fundo. Ele arregaçou as mangas. Arregaçou as mangas. E começou a agir. Começou a agir. E aí a palavra vai continuar. Ele agiu de que maneira? Lançou fora todos os altares profanos e obscenos do território de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Restaurou o altar do Eterno que ficava no pátio diante do templo. Depois convocou todo o povo de Judá e de Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles. Pois muitos moradores de Israel tinham deixado suas casas e se unido ao rei Asa, quando viram que o Eterno estava ao lado dele. Repita comigo: o Eterno estava ao lado dele. O Eterno estava ao lado dele. Então a gente tem algumas coisas importantes aqui. O mais importante, para mim, no final do texto: o Eterno estava do lado dele. Aleluia. Queridos, eu me lembro muito bem de uma situação em que o povo deu mancada lá no deserto. E Deus falou assim para Moisés: olha, Moisés, eu vou mandar um anjo para ir com vocês, mas eu não vou mais estar no meio do povo de vocês. Eu mando um anjo, mas eu não vou mais estar, porque esse povo só me dá problema. E Moisés olha para Deus e diz: Deus, se o Senhor não subir conosco para a terra prometida, a gente fica aqui. Ou seja, sem a presença de Deus, sem ali Deus estar no meio do trabalho, do serviço que nós estamos fazendo, não faz sentido continuar. Amém. Sem a capacitação que vem do alto, não faz sentido. Nós precisamos estar conectados com Deus. Por que tudo que o rapaz aqui fazia dava certo? Porque Deus estava do lado dele. Nós não gostamos sempre de falar aqui: se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém. Nós gostamos de dizer isso, nós gostamos de usar essas frases prontas, mas às vezes não paramos para analisar a profundidade delas. Se Deus está conosco, não há quem possa ser contra nós. Agora, outra coisa me chama a atenção além disso: essa parte em que ele respirou fundo, arregaçou as mangas e começou a agir. Eu gostei dessa versão justamente porque fala arregaçou as mangas. Isso, esse é um termo popular para dizer que o cabra, vai pôr a mão na massa, vai fazer um negócio. Ele era rei, queridos, ele era um rei. Ele estava numa posição de autoridade. Ele podia delegar para que qualquer outra pessoa fizesse, mas ele respirou fundo, arregaçou as mangas e começou a agir. Ele tomou uma atitude. Aleluia. Ministério não é glamour, querido. É isso aí. É estar à disposição para servir. O propósito sempre vai ser maior do que eu. Aí você vê um monte de gente hoje dentro das igrejas que eu sou pastor, eu sou bispo, apóstolo, e quer viver cheio de regalia. Não é assim que funciona, não é esse o andar da carruagem. Quando Deus coloca você numa posição de autoridade, é para servir e servir em amor. Nós fomos ministrados a respeito disso, ali no simpósio, que fala sobre o ministério de socorros, fala sobre o ministério prático. Eles falaram a respeito disso. Nós que estávamos lá fomos muito enriquecidos a esse respeito. De que nós devemos estar sensíveis ao que Deus está direcionando, ao vento que está soprando, para ir na direção daquilo que o vento de Deus está soprando. Porque se nós vamos na direção contrária, o fracasso é garantido. Agora, se vamos na direção daquilo que Deus está nos direcionando e nos empenhando para isso, a palavra é empenho. Empenho. Aquele rei, naquele momento, estava empenhado em fazer aquilo que o profeta tinha trazido como palavra de Deus para a vida dele. Aí eu te pergunto, assim como Deus me perguntou, qual é o seu nível de empenho com a obra que Ele tem dado nas suas mãos?
Não confunda, queridos, fazer o que você ama com fazer coisas confortáveis. Tem coisas que nos tiram da nossa zona de conforto, mas que são importantes, imprescindíveis. Eu sou um cara que não gosta de acordar cedo. É sabido do grande público isso. Eu detesto acordar cedo. Não porque eu não entendo a importância de acordar cedo, até entendo e o faço. Mas essa é a questão. Não é prazeroso para mim acordar cedo, mas tem que acordar. Porque é importante para a saúde, porque tem coisa para fazer, porque eu tenho escola cedo. Ou seja, eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Então tem coisa que você não vai gostar, mas você vai ter que fazer. O Djalma até compartilha que quando ele entrou na igreja e colocaram ele para lavar os banheiros primeiro antes de fazer qualquer coisa, então não foi sempre que o Djalma esteve aqui na frente, né não, Djalma? E ele falou que ele se sentiu incomodado, e depois que ele foi entender o propósito de tudo aquilo, tem coisa que vai incomodar. Pô, vou lavar banheiro, meu. Sou empresário, cara. Eu pago as pessoas para lavar banheiro para mim, eu não chego aqui na igreja e essa pastora vai mandar lavar banheiro. Foi confortável, Djalma, mas teve que fazer, né? E foi crucial para você chegar no nível onde você está hoje? Completamente. É sobre isso. E tá tudo bem. Então, na grande maioria das vezes, uma atividade que te confronta é aquela que você quer fugir. Então você procrastina fazer ela. Mas ela é determinante para você mudar de vida. Ela é determinante no processo. Tudo bem você não ter prazer, mas você tem que fazer se quiser mudar de vida. Faz parte do processo. Você acha que Jesus estava achando legal passar pela cruz? Foi uma parte do processo que ele falou: Pai, se der, tire esse negócio aí de mim. Mas com tudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Não dá para querer o prêmio sem pagar o preço. As pessoas querem o prêmio, mas não querem as cicatrizes de quem conquistou o prêmio. Tem até uma frase no mundo, né, que fala que quem vê o troféu não vê a cicatriz. Quem vê palco não vê bastidor. E é exatamente sobre isso. Para chegar no lugar onde Deus quer que você chegue, tem um processo aí que você precisa passar. Não dá para você pular esse negócio aí não, querido. Senão você não chega completamente formado. Você fica prematuro. Cada um vai ter a vista da montanha que subir. O tanto que você subir nessa montanha aí, é o tanto que você vai olhar e vai ver a paisagem lá embaixo e falar: nossa, que bonito. Aí, sobre o Reaz ainda, se você quiser, depois você lê a história dele lá em todo 2 Crônicas 14, 15 e 16, vai falar sobre a vida do Reaz. Eu tive essa curiosidade. E depois desse momento aqui em que está tudo legal na vida dele, ele está seguindo as instruções do Espírito, está se empenhando naquilo que ele foi chamado a fazer, ele acaba degringolando, porque se apresentou uma situação onde um exército adversário estava se colocando contra ele, e aí ele teve medo, e porque ele teve medo, ele não buscou entender qual que era a instrução de Deus, e agiu pela sua própria estratégia, se aliançando com um povo que não tinha nada a ver. Então ele falou: meu Deus, esses caras vão me atacar, deixa eu me aliançar com um rei aqui mais forte. Não tem problema que ele é pagão, mas eu vou me aliançar com ele, porque ele vai me proteger, porque o exército dele é forte. Aí Deus chega e fala assim para ele: mas quem mandou você fazer isso? Quem disse que era para você se aliançar com esse rei? Então o medo cegou o Asa. O medo fez ele tomar uma decisão errada. O medo fez ele sair da direção de Deus, sair daquele vento que estava soprando. Queridos, a vida vai nos proporcionar muitas situações que vão nos causar diferenciados sentimentos: medo, raiva. Mas aí cabe uma decisão sua, se você vai ser guiado pelo medo, se você vai ser guiado pela raiva, pelas emoções, ou se você continua sendo guiado pelo Espírito. A gente tem que ter cuidado para não pular as etapas de crescimento e para depender completamente do Espírito Santo, para Ele comunicar a nós sobre cada estação
que nós estamos vivendo. Porque senão a gente olha só para a nossa habilidade natural, baseia tudo na nossa habilidade natural e esquece que a gente tem um Deus que é poderoso. Ele olhou o exército inimigo e falou: é muito grande, o meu exército pequeno. Mas o Deus que estava com ele até agora e que ajudou tantos antepassados dele a vencer guerras, não ia ajudar ele agora? O medo cegou o asa. Será que os seus sentimentos estão te cegando? Queridos, algo precisa ficar claro. O ministério não depende da força do seu braço. Porque senão você se esquece que só existe ministério por causa da capacidade divina. Sem a capacidade divina, se fosse apenas pela força do seu braço, ministério não existiria. A capacidade divina é o que define o ministério. Todos aqueles a quem Deus chamou, Ele capacitou, colocando o Espírito dele nele. Amém. No Antigo Testamento era algo pontual. Agora, quando nós recebemos a Cristo, somos batizados em Cristo, também somos batizados com o Espírito Santo, que é o selo. Ou seja, quando Deus te escolheu e quando você disse sim para o chamado que Ele tinha para a sua vida, naquele dia que você levantou a sua mãozinha, Ele também já te capacitou. Então chuta esse medo fora. Chuta essas emoções que tentam te cegar para fora, que tentam impedir você de viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Joga fora! Amém, amém. E se você identificar a matriz desse problema, nossa, se é uma situação da sua vida que se repete, se é uma pessoa, queridos, eu tomei uma decisão, nada mais vai me impedir de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso implica em eu, sei lá, não jogar mais videogame, não assistir mais Netflix, eu vou fazer. Amém. Só um exemplo, eu continuo assistindo Netflix. Com pouca frequência, mas ainda assisto. Glória a Deus. Enfim, queridos, e outra coisa que aquele rei fez de errado, ele ficou ali possesso pelo medo. E por causa disso começou a agir de uma maneira um pouco estranha. Ele começou ali a ficar um pouco eufórico nas coisas. Então ele começou a ser um mau líder também para os seus liderados. Por causa do medo, por causa da ansiedade que tomou conta dele. O exército está vindo, eu preciso daquele rei. E aquilo entrou na cabeça dele. E ele passou a ser um líder ruim. Os liderados dele passaram a não ter mais confiança nele. Quantos sabem que um reino ou um país é sustentado por 3 coisas muito importantes? Primeiro, a economia. Segundo, o seu povo. Terceiro, o exército. Ali naquela situação, ele era o rei e ele era absoluto, ou seja, ele tinha comando sobre esses 3 pilares. A economia estava frágil. O exército não confiava mais no seu líder. E o povo também não. Então, ele conseguiu degringolar nessas áreas. E por causa disso, o povo olhava para o exército não tem confiança no seu líder, porque o líder está ansioso. A economia está degringolando. O que esse cara está fazendo aí? Então ele começou a tomar decisões erradas, uma atrás da outra, e você pode acompanhar lá depois. Ele começa a tomar uma decisão errada atrás da outra, e por estar em uma posição de liderança, os liderados não conseguem mais enxergar nele um exemplo a ser seguido. Liderança tem a ver com exemplo, com o seu liderado olhar para você e falar: o que esse cara está fazendo, eu tenho que seguir o que ele está fazendo, porque ele está fazendo, ele está sendo guiado por Deus, está dando certo. É esse o padrão de vida que eu tenho que buscar. Amém. Agora, se o meu liderado olha para mim e ele só vê em mim uma fala bonita, mas não atitudes que condizem com o que eu estou falando, não vai funcionar. Qual é o nível de confiança que ele vai ter? Então, ele perdeu a confiança do povo e para deixar o povo ali colocou um cabresto, né? Começou a ser um líder um pouco mais autoritário. Só que a autoridade que Deus dá para nós não é para constranger as pessoas, não é para ter domínio sobre as pessoas, é para servi-las em amor, não é para manipulá-las, é para ensiná-las. Então perceba, os erros da vida daquele homem levaram ele, por estar numa posição de liderança, a induzir toda uma nação ao erro, todo um povo.
quando nós estamos, queridos, em posições de destaque, quando nós estamos, a gente vê o que o Piscinato falou aqui sobre estar numa posição de destaque, que você foi feito para ser luz e a luz tem que ser colocada num lugar alto, isso é maravilhoso. Mas se você não tiver o entendimento que, estando nesses lugares, falhando de maneira contínua, não seguindo as instruções de Deus, você não está só errando, você está conduzindo pessoas ao erro. Isso mesmo. Porque uma coisa é um acidente de percurso, outra coisa é um estilo de vida. Acidentes de percurso existem. Nós temos que tomar todo o cuidado para que eles não venham a acontecer, mas nós estamos num mundo que é falho, então pode acontecer. Mas, agora, uma coisa é um acidente de percurso, outra coisa é quando você tem uma vida de acidente de percurso. Aí você faz o quê? Você cria as igrejas inclusivas, né? Você cria a igreja que aceita o divorciado, que aceita entendeu? Que aceita todo tipo de situação que está errada. E você precisa tomar cuidado, porque nós devemos ter cuidado para não viver um estilo de vida pecaminoso. Para não viver um estilo de vida que conduz outras pessoas ao erro, porque elas vão olhar isso, vão achar normal, então vamos todo mundo degringolar. Só uma correção, eu falei divorciado, mas era adúltero, tá bom, queridos? Perdão. Eu quis dizer adúltero, acabei falando divorciado. Só uma pequena correção, peço perdão. Mas enfim, quando eu vejo isso, pessoas conduzindo outras ao erro, nós vemos líderes hoje que não pregam coisas conduzentes à palavra. Graças a Deus nós estamos aqui numa igreja onde nós somos ensinados dentro da palavra, mas em outros lugares as pessoas não vivem isso. Nós vemos líderes conduzindo pessoas ao erro, massageando o ego. Isso é um caminho muito perigoso. Quando vinha alguém tentar massagear o ego de Jesus, acho que você é legal demais para passar aí por essa cruz aí. Ele falava, para com isso, Satanás, sai para lá. Nós precisamos tomar cuidado para não dar legalidade. Aí, ainda pensando a respeito disso, eu me lembro de José. José era governador do Egito, mas antes disso, ele passou por todo um processo de dificuldade, todo um processo, todos aqui conhecem a história de José, até ele chegar no governador, até ser governador do Egito. E algo que me chama a atenção é que quando ele estava ali servindo a Potifar, quando ele estava na prisão e quando ele estava como governador, ele sempre teve o mesmo empenho, independente do lugar onde ele estava. Sendo esse lugar a prisão, sendo esse lugar a casa onde ele era servo, ou sendo esse lugar a governança do Egito. O empenho dele sempre foi o mesmo. Se ele estava na prisão, ele transformou aquela prisão na melhor prisão do Egito. Porque era bem cuidada, era bem administrada. Então, as situações, as circunstâncias, o cenário, nem sempre vai ser perfeito. Mas a gente precisa trabalhar com o que tem. Às vezes você vai olhar e você vai falar, nossa, mas que coisa, não? Tá difícil, eu olho e não vejo perspectiva. Eu olho para minha casa, eu não vejo perspectiva. Eu olho para minha igreja, eu não vejo perspectiva. Mas será que José conseguia ver perspectiva com os olhos naturais dele? Ele não conseguia, mas ele focou no sonho que Deus tinha dado para ele. E ele sabia que ia se cumprir. Então nesse caminho eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda. Se nós formos esperar as coisas ficarem perfeitas para começar a fazer algo, nós não vamos começar a fazer nunca. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A mediocridade, queridos, ela é uma falha no amor.
porque você não está oferecendo o seu melhor, você está falhando no amor para com as vidas. Veja, Jesus ofereceu o melhor dele, por amor. Deus ofereceu o melhor dele, por amor. Quando nós oferecemos algo que vai além do excelente, quando nós oferecemos alguma coisa que não seja excelente, nós estamos falhando em amar as vidas. Veja, diz assim: proclamamos as excelências daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamamos. A grandeza está ali. Mas na versão aqui está: proclamamos as excelências. Excelências. Ou seja, se nós proclamamos a grandeza, se nós proclamamos a excelência, nós devemos viver de acordo com essa excelência. Porque Ele nos chamou para ser excelentes. José se destacou por ser excelente. Salomão, quando ele assume o reino de Israel, Deus pergunta para ele: Salomão, pede qualquer coisa que eu vou te dar. E Salomão diz para Deus: me dê sabedoria para que eu possa guiar o teu povo. Por que Salomão pediu sabedoria? Para poder oferecer excelência no trabalho. Me dê sabedoria para quê? Para guiar o seu povo. Para fazer o trabalho que o Senhor está colocando na minha mão de maneira eficiente, de maneira excelente. Nós também devemos pedir a Deus discernimento para fazer aquilo que Ele tem nos chamado de maneira excelente. Alta performance. Se fomos chamados, quero que você entenda isso, querido. Amém? Amém. Se nós somos chamados para estar em lugares de destaque, se nós somos chamados para que as pessoas possam visualizar e ver a luz de Deus em nós, não podemos oferecer menos. Não podemos ser menos. Não podemos refletir menos a glória de Deus. Precisamos ser excelentes. Outra coisa que me chama a atenção: quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Simão, ali na pesca maravilhosa, onde Jesus entrou no barco e ele fala para ele: vai lá mais para o meio do mar e joga para um determinado lado. Jesus era pescador? Jesus era pescador? Então por que Simão obedeceu um cara que sequer pescador era? Se ele tinha passado a noite inteira tentando pescar, não conseguiu, aí chega um cabra que nem pescador é e fala para ele, pescador desde menininho, para voltar lá e fazer de um jeito diferente. Porque você não sabe mais do que Deus. Nós não sabemos mais do que Deus. Nessa caminhada, cabe a nós obedecer às instruções. Vai ser fácil? Não. Às vezes a instrução vai parecer maluca. Como que você acha que os caras com as talhas de água no casamento lá ficaram, como Jesus falou, pega a água lá? O que estava precisando no casamento? Vinho. Precisava de vinho, Jesus manda pegar água. Mas a galera obedeceu. Não, falaram que é para a gente obedecer tudo que esse rapaz está falando, que no final vai dar certo. Então a gente vai obedecer. Pegaram as talhas. E quando foram servir, saiu vinho. Então, nós precisamos entender que nós não sabemos mais do que Deus. Deus, Ele tem ciência a respeito de todas as coisas. Ele sabe qual é o melhor caminho. Agora você fica teimando com Deus. Deus está falando para você fazer de determinado modo, mas você fala, não, eu estou nessa área aqui faz tempo, Deus, não vai funcionar desse jeito. A Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Siga a instrução. Mas o cenário não está perfeito. Siga a instrução. Mas o pau está atorando, né, pastora Bíblia? O pau está atorando. Siga a instrução.
Mas a moda hoje é fazer desse jeito. O que dá resultado hoje é isso, siga a instrução. As nossas estratégias, elas vêm de Deus. A forma com que nós temos que lidar com as situações tem que ser guiadas pelo Espírito. Gente, nós estamos rodeados de situações que nós não conseguimos resolver. Porque essa é a incapacidade humana. Mas a graça é o agir de Deus naquilo que é incapacidade humana. Sabe, eu vejo a importância de falar a respeito disso quando eu analiso a minha própria vida. Não são todos os dias que vão ser fáceis. Não é todo dia que a caminhada vai ser tranquila. Às vezes a vontade de desistir bate forte. Porque você olha e fala, acho que não está dando resultado. Você comete até o erro, às vezes, de pensar, acho que Deus errou quando me chamou. Porque eu não estou sendo forte o suficiente para aguentar esse fardo que tem se apresentado para mim. Mas refletindo a respeito disso, a única coisa que eu posso entender é que Deus não erra. Amém. E que nós precisamos simplesmente seguir a instrução dele. Seguir a instrução dele e olhar com os nossos olhos espirituais. Elias viveu ali uma grande vitória contra os profetas de Baal. Ele sozinho venceu 200. Mas depois uma mulher disse para ele que ia matar ele e o cabra entrou em colapso. Para você ver o poder que uma mulher tem. Venceu 200 homens, uma mulher botou medo nele. Mas enfim, nós estamos no Setembro Amarelo, um mês de conscientização a respeito, né, da depressão, do suicídio. E nós temos em Elias um exemplo muito bom a respeito disso. O cara entrou na caverna e falou, eu vou morrer aqui. Acabou. Chega, deu para mim, essa caminhada já me cansou. Eu não tenho paz. E aí Deus chega para ele e falou, Elias, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Sai para fora. Vai, tem coisa para você fazer ainda, meu filho. Eu não sou com você. Eu não te sustentei até agora. Contra os 200 de Baal eu não me mostrei fiel àquilo que eu disse a você. Quando eu disse que a água ia parar, a água não parou de cair do céu? Sim, então vamos lá, que eu ainda estou com você. Ainda há coisa para você fazer. Então, nós precisamos obedecer e entender que dentro daquilo que nós olhamos e não vemos que é possível continuar, Deus ainda vê a luz no fim do túnel. Deus ainda vê que há algo a se fazer. E aí ele sai, Deus manda os corvos alimentar ele, aí ele come e fica feliz. Eu acho que eu seria mais ou menos como Elias. Se eu comesse, ia ficar tudo bem. E dormir também, é importante. Mas é preciso nós analisarmos isso. Analisarmos que nosso Deus é poderoso, independente da situação. Queridos, alguns eu sei, outros eu não sei, mas todos nós passamos por situações difíceis. Alguns eu sei com mais intimidade sobre os problemas que estão passando, outros eu não sei. Mas fato é, a pastora não disse aqui o texto que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas a gente não pode ignorar a sequência do versículo, que diz, contudo, eu venci o mundo, vós também vencereis. É difícil. Mas Jesus não disse que ia ser fácil. O mestre não enganou a gente. Não vai ser fácil. Mas nós temos a garantia da vitória. Amém? Amém. Quando eu olho para o nosso mestre Jesus, como que ele lidava com situações de dificuldade? Jesus, ele era um líder singular. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele conseguia conquistar resultados em conjunto com a sua equipe. Ser um líder singular é isso. É conquistar resultados junto com a sua equipe.
Algo na passagem de Simão que me chama a atenção é que quando Jesus vai chamar aqueles pescadores para ser discípulos dele, ele fala assim: hoje vocês são pescadores de peixes, mas vem comigo que vocês serão pescadores de homens. Ou seja, qual é o material que nós temos que trabalhar? Pessoas. E gente, é complicado trabalhar com pessoas. Pessoas são difíceis. É o ativo mais importante, mas o ativo mais difícil de ser lapidado dentro de qualquer organização. Porque pessoas são inconstantes, porque pessoas são falhas, porque pessoas vão te decepcionar. Agora, se Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens, ou seja, para trabalhar com pessoas, de que maneira eu faço isso que é tão difícil, que é lidar com gente? Em Tietê ainda, meu Deus do céu. Como que eu faço? Como que eu consigo resultados com a minha equipe? Tem que ser pelo direcionamento. Nós que somos da fé, é pelo direcionamento. Como que Jesus lidava com as situações de dificuldade? Dias difíceis vêm para provar o quanto você quer o objetivo final. Dias difíceis vêm para provar o quanto você quer o resultado final. A minha mãe sempre falou uma coisa para mim, que eu levo para minha vida aqui. Se é fácil demais, se você ganha uma coisa muito fácil, sem ter que fazer nenhum tipo de esforço, você não valoriza aquilo que você está recebendo. Porque você não empenhou esforço nenhum para ter aquilo. Então você não valoriza. Agora, quando eu me esforço, quando eu me empenho, quando eu passo pela dificuldade, mas a venço, eu valorizo a minha caminhada. E eu falo, eu passei por situações difíceis, porque Deus me ajudou. E sei que agora eu estou um degrau acima, mas que ainda há lugares mais altos que Deus tem preparado para mim, porque é de degrau em degrau, de glória. De um degrau de glória para outro degrau de glória. Amém. De uma estaca para outra. Amém. De um grau pequeno para um grau mais elevado. E vai crescendo. Independente do que aquilo que os seus olhos podem ver agora. É isso que Deus tem preparado. Amém. Infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que até pedimos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. E para finalizar, tem uma situação lá em Lucas capítulo 10, versículo 38. Abra sua Bíblia lá comigo. Amém? Você chegou lá? Amém. Quero ler com vocês aqui no telão. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Olha a resposta de Jesus. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Marta estava muito preocupada com o cenário caótico, estava ansiosa. No versículo 41, olha o que Jesus diz para ela: andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Quantos de nós nos encontramos assim, ansiosos e afligidos por muitas razões? Mas o mestre diz para ela: uma coisa apenas importa: prioridade. Prioridade. Será que Deus tem sido um lugar de prioridade em nossas vidas? Será que ali no seu coração, quem já fez
discipulado com o pastor Val vai lembrar da cadeirinha lá, que tinha Jesus no centro da cadeirinha. Será que Jesus está no centro? Será que Jesus está no trono? Ou será que os seus problemas, será que as suas preocupações, o eu, será que o eu está tomando o lugar que Jesus deveria estar? Ele nos garante que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, estas coisas, naquele contexto específico falando sobre comida, vestimenta, mas em outros versículos nós vemos ele falar: entrega o teu caminho ao Senhor e sua vida vai ir bem, porque o meu pai, ele me ensinou uma lição muito importante. Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha por você. Amém. Quando você empenha os seus esforços em fazer a vontade de Deus, Deus empenha os esforços dele em te proporcionar o melhor. Isso que eu tenho falado com vocês são ensinamentos que eu tive na minha vida, muito por causa desse homem, o pastor Val. Ele me ensinou muito a respeito de trabalho, a respeito da obra de Deus. Ele sempre foi um homem que se empenhou muito, e vocês devem lembrar dele pintando parede, dele subindo em teto, fazendo as coisas. E eu aprendi com meu pai que não é perca de tempo você focar os seus esforços em Deus. Não é perca de tempo fazer o que é certo no mundo que te incentiva a fazer o que é errado. Você não está perdendo nada. E o meu pai sempre me fez observar isso. Quantas vezes eu perguntei para o meu pai: pai, por que você fica até tarde pintando igreja, pai? E ele fala: porque vale a pena fazer as coisas para Deus, filho. Nessa última vez que eu encontrei meu pai, eu perguntei para ele: pai, quando o senhor olha para trás, o senhor acha que vale a pena todo o esforço que você empenhou? Ele disse: vale, filho. Vale sim, porque quando eu olho para as vidas, quando eu olho para você, filho, eu vejo que o meu esforço valeu a pena. Então, queridos, que você possa, de verdade, entregar os seus esforços a Deus. Não andar ansioso por coisa alguma. O mundo vai tentar dizer para você que você está perdendo tempo. E vai querer tentar fazer você mudar o seu posicionamento. Mas fique posicionado. Fique posicionado naquilo que Deus te chamou a fazer. Trabalhe para Deus. E Deus trabalha para você. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos vocês que têm orado pela vida do meu pai. E quero pedir que continuem orando. Porque eu creio que cedo ou tarde o pastor Val estará aqui falando com vocês novamente. Por enquanto eu faço a vez dele. E passar ainda um pouco daquilo que tem em mim, que foi ele que me ensinou. Mas em nome de Jesus, viva o Evangelho de maneira plena. E viva a plenitude das bênçãos que Ele pode te proporcionar. Quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, que nos encontrou quando nós ainda não tínhamos perspectiva nenhuma, Pai. A Bíblia nos diz que quando o Senhor olhou para a terra, você viu algo sem forma e vazio. Talvez hoje, Pai, nós possamos olhar para o interior de cada um e ver que às vezes há um vazio, que às vezes há algo ainda caricato, sem forma. Pai, faça nos nossos corações como o Senhor sempre fez, transformando algo que era vazio, sem forma, em algo belo, em algo produtivo, em algo que reflete a Tua glória, Pai. É isso que nós queremos ser, como criação Tua, como pessoas feitas à Tua imagem, Pai. Nós queremos refletir a Tua excelência, a Tua grandeza, independente daquilo que o mundo deturpado tenta nos apresentar como padrão. Nós seguimos o padrão da Tua palavra, Senhor, para que assim nós possamos fazer resplandecer a Tua glória, Pai.
que nós possamos entender que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E que nós possamos continuar oferecendo os nossos corações a Ti, Pai. Porque o Senhor não mediu esforços por nós. E nós também não vamos medir esforços pelo Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.